Olá e boas-vindas a mais um Mergulho Profundo. Olá, é um prazer estar aqui de novo. Hum, Hoje a nossa missão é explorar as páginas de uma obra que, olha, é extremamente tocante. Chama Suzy Lee e Eu. Ou referenciada também como Suzy Lee e Eu 2, em alguns trechos, do Raphael Lewin. Exato. E o nosso objetivo principal hoje é tentar desvendar um mistério que é narrativo, mas também muito emocional. Tipo, como é que o autor consegue construir uma relação tão profunda de amor e de amizade? Sem que os personagens troquem uma única palavra. Isso. Nenhuma palavra. Então já fica um questionamento inicial para quem está acompanhando a gente. Como é possível que a pessoa que melhor te entende no mundo inteiro não fale o seu idioma? É uma premissa literária maravilhosa, sabe? E acho fundamental a gente já estabelecer de cara que, embora a obra tenha essa roupagem de história infanto-juvenil, a nossa análise de hoje vai descer para águas bem mais fundas. Com certeza. Porque esse texto é um estudo brilhante sobre dinâmicas sociais complexas. Ele pega o isolamento psicológico, a exclusão e joga isso tudo no meio de dilemas filosóficos muito sérios. E o cenário não podia ser pior, né? Pois é, tudo isso acontece naqueles corredores e pátios implacáveis de uma escola comum, que é um ambiente social puramente cruel às vezes. Para a gente entender o peso desse ambiente, a gente precisa olhar bem de perto para o nosso protagonista, O Gabriel. o Gabriel. Ele é um menino que, assim, transborda uma empatia silenciosa, mas ele carrega um fardo pesado todo dia. E não é só o peso do próprio corpo, que infelizmente é alvo de bullying o tempo todo. Sim, ele carrega um peso muito mais esmagador que a solidão absoluta. Tem aquela cera do café da manhã, Nossa, o pão com ovo. o pão com ovo, exatamente. Ele mastigando aquilo com uma relutância quase desesperada de ir para a escola. Ele sabe o que está esperando ele lá. O bullying sistêmico. Liderado pelo Guilherme, que fica chamando ele de Jamanta de um jeito bem pejorativo. É a tentativa constante do Gabriel de tentar se encolher, sabe? Tentar sumir num espaço que se recusa a ignorar ele. O que é fascinante aqui, cruel ao mesmo tempo, é o paradoxo psicológico que o Gabriel vive. Ele é notado fisicamente de uma forma hiperbólica. Todo mundo faz questão de apontar para o espaço físico que ele ocupa. Tem aquela cena da sala de aula? A do grito. Ele vai sentar na carteira e a sala inteira grita, blam, em coro. Dando aquele pulinho junto, né? Como se algo absurdamente pesado tivesse caído. É devastador o impacto psicológico de 30 crianças coordenando uma humilhação dessas contra uma só. Então, fisicamente ele é o centro das atenções, mas emocionalmente, Ele é invisível. totalmente invisível. Ninguém vê a humanidade dele. É por isso que ele desenvolve esse desejo ativo de não existir ali. Ele fica rabiscando no caderno para criar um mundo interno seguro. E o lance da chuva. Eu fiquei muito surpreso como o autor usa o clima para refletir isso. Sim, a chuva é o refúgio dele. É o único momento em que ele relaxa os ombros. Quando chove no pátio e todo mundo corre para se abrigar, é quando ele finalmente se sente livre. Porque a chuva esvazia o pátio, tira o olhar que julga, ele pode sentir as gotas no rosto porque aquilo lava a opressão da escola, nem que seja por uns minutos. E é num desses momentos de distanciamento, olhando pela janela de casa, que a história ganha o grande motor dela. Chegam os vizinhos novos. A família da Suzy Lee, Isso. a casa da frente. E no começo, a gente vê tudo pela visão bem superficial dos pais do Gabriel, a dona Irene e o seu Francisco. Eles olham e falam, são pessoas de olhos puxadinhos. Uma leitura bem básica. São refugiados, fugindo de uma guerra super distante, cruzando o mundo para tentar recomeçar no Brasil. E o detalhe é que eles não falam uma gota de português. É aí que o Raphael Lewin mostra como a percepção social dele é afiada. Ele cria um contraste gigante. Os adultos racionalizam a tragédia com uma logística fria. Eles pensam, nossa, coitada das crianças, vão ter que mudar de escola, ver a burocracia, aprender a língua. Enquanto Gabriel, só escutando na dele, processa isso num nível quase filosófico. Ele solta um pensamento no livro que é: os adultos não se entendem e as crianças é que sofrem. Exato, ele vai no núcleo da dor.
Ele não tá ligando pro idioma ou pra matrícula na escola, ele entende o peso de ser expulso de casa por causa de uma guerra que aquelas crianças nem começaram. Porque ele já vive num exílio silencioso na própria escola, né? Então ele reconhece isso. Mas aí a escola decide fazer uma intervenção sobre essa chegada dos refugiados. E leva a gente para a cena do auditório. Essa cena é visceral. A diretora Marga Kruger organiza uma simulação no palco. Eles desenham um barco com fita adesiva no chão. E chamam 50 crianças da plateia para subir. 50. A Suzili tá no meio. E quando dão o sinal para entrar no barco de fita, vira um caos. Um desespero simulado que fica aflitivo de verdade. Porque só cabem 30 crianças no quadrado. É a matemática da crueldade. Alguém na plateia pergunta para o palestrante o que aconteceu com as 20 crianças que ficaram de fora da fita. E o peso da resposta dele corta o auditório. Ele só diz o pior. É muito pesado para uma criança ouvir isso. E não para por aí. Das 30 no barco, ele pergunta quem conseguiu pegar colete salva-vidas. Só 5. Então 25 ficariam no mar aberto, sozinhas. E no fim dessa simulação, sobram apenas 15 sobreviventes imaginários. A Suzili, que passou por isso de verdade, é uma das que ficam em pé no palco. O clima fica pesadíssimo. E logo depois entra uma mulher refugiada para dar um depoimento no microfone. Um depoimento que desconstrói a identidade. Ela fala de como tinha uma rotina, levava os filhos na padaria, vivia uma normalidade. E aí ela diz, tinha minha vida, um nome. Agora carrego medo e um outro nome. O novo nome sendo refugiada. É o apagamento de quem ela era para virar uma categoria burocrática estigmatizada. A perda do pertencimento. E é aí que o Gabriel muda completamente. Foi a hora que a ficha caiu para ele. Ele para de ver a Suzy como uma vizinha quietinha. Ele passa a ver uma sobrevivente de proporções épicas, sabe? Ele sai do próprio egocentrismo. Ele olha para ela e pensa, nossa, perto do que ela passou, sou só um menino com o joelho ralado. Ele até aperta contra o peito um lenço de algodão que ela tinha dado para ele. É o momento exato em que o respeito mútuo nasce. E é legal a gente desempacotar agora como eles constroem isso. O passo a passo sem falar nada. A coreografia deles é genial. Começa na chuva. O Gabriel no carro do pai, ele vê a Suzy na calçada tentando cobrir a cabeça com uns cadernos. Ele pede pro pai parar, desenha no vidro embaçado, oferecendo carona. E quando ela entra, tremendo de frio, com os lábios roxos, ele só tira o próprio moletom do uniforme e entrega para ela. E ela sai apressada depois e esquece um prendedor de cabelo de borboleta no carro. Que vira um objeto transicional pro Gabriel. É como um cobertor de segurança, sabe? Um pedacinho da presença dela que ele guarda no bolso. E isso leva pro grande resgate no pátio da escola. Essa cena é foda, desculpa. É muito forte. O Guilherme dá uma rasteira no Gabriel no recreio. Ele cai, rala o joelho feio, o lanche cai na poça d'água. E o pátio inteiro ri, gritando que ele quebrou o chão. E o Gabriel só fecha os olhos querendo sumir. Até que ele sente alguém ajoelhar do lado dele no asfalto, a Suzili. No meio daquele epicentro de humilhação, ela entra com gentileza pura. Ela não entende os xingamentos em português, mas a linguagem corporal do bullying é universal. Ela sabe reconhecer um ataque. Sim, e a resposta dela é pegar aquele lencinho de algodão limpo, molhar num copo d'água e limpar o joelho dele. Ali, na frente de todo mundo. E antes de correr de volta, ela joga uma paçoquinha no colo dele. Limpar a ferida física foi limpar a ferida psicológica dele. Ela devolveu a dignidade para ele. E a paçoquinha é um tratado de paz, um doce simples que significa partilha. O Gabriel tenta até gritar o próprio nome apontando para o peito, mas ela já foi. E a partir daí, o cotidiano deles vira um ecossistema próprio. As trocas de lanche em silêncio, gelatina por bolinho. Tem um dia de muito vento que o Gabriel vê o cabelo dela voando, tira aquela presilha de borboleta do bolso e prende o cabelo dela. Tudo sem palavras. Mas acho que a metáfora mais linda dessa linguagem de artes é a aula de esculturas. Com os garfinhos de plástico. O Gabriel faz um barquinho de garfos. E a Suzy faz uma bailarina. E no final da aula, ele pega a bailarina dela e encaixa dentro do barquinho que ele fez. E desliza a mesa inteira até ela. É o abrigo perfeito. Ela não tem mais o porto seguro dela por causa da guerra. E ele oferece o barco. A resposta dela não é dizer obrigada.
É fazer uma reverência com as mãos juntas. E esse cuidado vira proteção física logo depois. Uns meninos mais velhos cercam o Gabriel no pátio, e a Suzy simplesmente entra no meio, cruza os braços e lança um olhar de sobrevivente de guerra para eles. Um olhar que intimida qualquer valentão de escola. Eles recuam na hora. E o Gabriel retribui com a mesma reverência da aula de artes. Eles têm até aqueles domingos do quintal. Ele tocando violão e ela cantando uma música no idioma dela. Ele não entende a letra, mas sente que fala de saudade e liberdade. A presença dela atua como um catalisador para o desenvolvimento dele. Pela primeira vez na vida escolar, o Gabriel recebe atenção verdadeira. Ele internaliza que tem valor, que é digno de ser defendido. E isso muda tudo. O Gabriel para de fugir. Tem o clímax dessa autoconfiança no corredor. O Guilherme vem fazer a mesma piada sobre o peso dele, esperando que ele abaixe a cabeça. Mas ele não abaixa. Não. Ele crava o pé no chão, olha no olho do Guilherme e manda: "Você já pensou que sofre de obesidade ocular? Porque toda essa preocupação me parece olho gordo." O Guilherme fica sem reação nenhuma e vai embora. É brilhante. O amor silencioso da Suzy deu a voz que o Gabriel precisava. O humor vira a armadura impenetrável dele. Só que aí a narrativa dá um soco no estômago da gente. Assim que ele ganha essa força, a guerra no país dela acaba e a família é realocada de volta, do dia para a noite. Uma partida abrupta. O que é bem realista quando a gente estuda a burocracia do refúgio. Eles não têm controle sobre o próprio destino. O Gabriel acorda e a casa tá fechada. Dias depois, tá vazia. Sem tchau, sem abraço no portão. Só um silêncio. Mas no quarto dele, ele acha um envelope na cama. Ela não ia deixar o vínculo sumir assim. Dentro do envelope tem o caderninho dela dos domingos e, folheando, ele vê que ela desenhou toda a história deles. O carro na chuva, a paçoquinha, o barco de garfo, ele no violão. Tudo que não deu para falar em voz alta, ela imortalizou naqueles desenhos. E a última página. Cara, a última página. Um coração gigante pegando a folha toda. O Gabriel desenhado lá dentro e embaixo 3 ideogramas do idioma dela e do lado com uma letrinha redonda, em português, meu coração. É a prova de que o amor transcende qualquer idioma. Ela se esforçou para aprender a escrever isso na língua dele para se despedir. E a cicatriz que fica não é de abandono, é de cura. Uma cura que define o resto da vida dele. O livro dá um salto para o futuro no epílogo. Mostra o Gabriel já adulto, Com o caderno amarelado na estante. ainda tocando o violão dele. Mas o principal é como isso moldou o caráter dele. O texto fala que sempre que o Gabriel adulto vê alguém sozinho, deslocado ou caindo na vida, ele nunca passa reto. Ele replica o que ela fez por ele. Ele oferece silêncio, abrigo e um olhar. Exatamente. A empatia pode ser silenciosa. E eu acho que trazer isso para os dias de hoje é muito forte. A gente vive num excesso de barulho. Rede social, áudio gigante, todo mundo querendo gritar uma opinião. E a tecnologia tenta empacotar essa empatia, né? A gente manda emoji triste, curte uma mensagem para mostrar que tá ali, mas no fundo muita gente continua se sentindo muito solitária, no meio de tanto estímulo digital. Porque o ícone não substitui a presença. O Gabriel não foi curado com um emoji. Ele foi curado por alguém que sentou no chão, áspero, do lado dele no silêncio. Então, se amanhã todas as palavras fossem tiradas da gente, o que as nossas atitudes diárias diriam em silêncio sobre quem a gente ama e quem a gente protege? Que pensamento provocativo fantástico para a gente terminar. Lembrar que a presença real continua sendo a nossa linguagem mais universal. Fica aí essa reflexão para quem está escutando a gente. Agradeço muito a companhia e mais esse mergulho de hoje. Até a próxima!